já que a gente está falando de um coxa branca, que é o Aladim, vamos já emendar também uma pergunta de um torcedor coxa branca. Ao hino do Verdão, do alto de tantas glórias. Vamos, ó. Lá no alto de tantas glórias, brilhou, brilhou. Aqui, a gente toca todos os hinos, Mazzaropi. Vamos lá, vamos escutar aqui o Marcelo, torcedor Mazzaropi, você do que Coxa. participou aqui do Curitiba nos áureos tempos de 77 e já passou também por vários times do Brasil, como o Vasco da Gama e o Grêmio, provavelmente tinha um jogador assim que te marcou mais aqui na nossa época, que era o craque do time, do famoso o futebol que era mais camisa, né? Hoje você vê um futebol mais financeiro. Então eu queria te perguntar, você que tem uma carreira forte no futebol, quem foi um jogador que te marcou aqui no futebol paranaense na época em que o Coxa não passava essa vergonha que está passando hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, que com certeza vamos entrar 2021 já para a Série B. Meu nome é Marcelo, sou torcedor Coxa Branca. Um abraço e sucesso, Mazzaropi. Tivemos um problema técnico aí, mas ele perguntou do jogador bom da época, né? Que ele tá também chateado, que o Coxa, segundo ele, vai cair para a segunda divisão. Rapaz, eu fui para o Curitiba em 79, num momento importante da minha carreira, porque eu vinha... Em 76 eu tive um problema bastante complicado para mim, que eu praticamente estava encerrando a minha carreira, eu mal estava iniciando e já estava encerrando, que foi quando eu perdi minha mãe, em 76, e eu, inclusive, para mim foi muito difícil. Se eu não tivesse tido o apoio da minha esposa, da minha sogra, do meu sogro, do meu pai, da minha irmã, do meu irmão, eu não teria continuado a minha carreira naquele momento, porque eu era muito agarrado, muito apegado à minha mãe, e para mim foi um choque muito grande. E duas pessoas no futebol que me ajudaram muito também, fora a minha família e da minha esposa, foi o Abel Carlos da Silva Braga, o Abelão, e o Carlos Alberto Zanata. Os dois foram que também me estenderam a mão e me tiraram do fundo do poço. E eu aí reiniciei a minha trajetória no futebol. E aí, em 78, em agosto de 78, o Vasco comprou o Leão. Como já estava no final do ano, eu me segurei no Vasco da Gama. E no final do ano eu fui procurado pelo Curitiba. Conversei com o seu Esteban Damiani, o presidente era o chinês, e eu conversei com ele e dei minha palavra para ele que eu iria para o Coxa. Que para mim era interessante, era importante eu dar continuidade, que eu não interrompesse ali, porque o Leão, goleiro da seleção, um dos maiores goleiros do futebol brasileiro, e para mim eu entendia que era interessante eu dar continuidade à minha carreira. Inclusive, o Atlético Paranaense foi lá e me fez uma proposta maior do que a do Curitiba, e eu agradeci, mas eu já tinha dado a palavra ao Curitiba e eu não ia romper a minha palavra com o Curitiba. E o Curitiba foi muito importante para mim nessa retomada. Eu tive um ano maravilhoso no Curitiba, fui muito bem recebido no Curitiba. Tive um ano profissional para mim maravilhoso. Tanto que chegou no final do ano, nós chegamos entre os 4 finalistas e a semifinal era contra o Vasco da Gama e o presidente do Vasco na época, o Dr. Agatino, não queria deixar eu jogar e eu disse para ele que eu jogaria e assumiria toda e qualquer responsabilidade por qualquer problema que acontecesse na partida. Mas que naquele momento eu era jogador do Curitiba e eu ia defender o Curitiba. E joguei
E depois do jogo no Maracanã, eu ainda tinha mais 4 meses de contrato com o Curitiba e eu estava muito bem, vivendo um momento excepcional na minha carreira. E o Vasco, depois do jogo no Maracanã, foi no vestiário e disse: você não volta para o Curitiba. Eu falei: não, eu vou voltar para o Curitiba sim. Eu tenho 4 meses de contrato com o Curitiba e vou cumprir o contrato com o Curitiba e quero ficar lá. Porque eu não vou voltar para ficar na reserva do Leão. Eu preciso dar continuidade à minha carreira. Mas aí o Vasco fez um acerto com o Curitiba, prorrogou o empréstimo do Gilson Paulino, lateral direito, e eu retornei para o Vasco da Gama e eles venderam o Leão para o Grêmio e eu voltei para o Vasco da Gama. Mas o Curitiba foi muito importante para mim e é um clube que eu tenho um carinho, um respeito enorme por esse clube. Ano passado eu tive em Curitiba para cobrir o jogo do Grêmio com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Eu fiz uma visita ao Coxa, fui recebido pelo presidente, pelo diretor executivo de futebol, pelo vice-presidente de marketing. Ganhei camisa do clube, abrigo e uma carteira de sócio do Curitiba que muito me honra e muito me orgulha. E quando eu falo do Curitiba, eu falo com muito carinho, porque é um clube que eu tenho, de fato, um carinho muito grande e foi muito importante na minha carreira.